Olá, tudo bem com você? Eu tô hoje aqui para te dar uma orientação espiritual de como fazer um voto com Deus. Um voto, um propósito, um pacto, não importa como você queira falar, tá? É, como que você vai proceder para fazer esse voto com Deus da melhor forma? Da melhor forma e de uma forma mais fácil. Para quem não tem experiência, para quem nunca fez, para quem está começando do zero, eu vou te dar um exemplo bem simples, que qualquer pessoa consegue fazer. Eu vou deixar claro que isso aqui não se refere à religião, tá? Não estou falando de religião, eu estou falando de Deus, tá? Que é o único. Eu acredito que é o único Deus para todos nós, tá? A partir do momento que a gente ama o nosso próximo como a nós mesmos, quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas e quando a gente deseja o bem para o nosso próximo, nós estamos falando do mesmo Deus, não é verdade? Então, qual o momento que você vai precisar fazer esse propósito? Qual o momento que você vai precisar fazer esse voto com Deus? Existem várias situações. Você tá com uma causa impossível na justiça, problema de saúde, problema financeiro, problema no relacionamento, restauração, ou precisa uma área da sua vida que você precisa melhorar, que você precisa alcançar o milagre. Para quem é mãe também, a gente luta muito pelos nossos filhos, né? Eu, por exemplo, tenho um exemplo de um propósito que eu fiz com Deus pela vida da minha filha. E eu tenho um testemunho fortíssimo da vida dela. Hoje em dia, minha filha vai fazer 2 anos que ela é batizada, que ela trabalha na obra, né, do Senhor, né? E foi restaurada a vida dela. Então, assim, vou te dar um exemplo bem básico, bem simples para você que nunca fez. Eu aconselho você fazer de 3 dias, tá? Para você começar. Se você quiser fazer jejum, fica a critério seu. Desde que eu vou deixar bem claro, a partir do momento que você vai fazer esse voto com Deus, você vai precisar cumprir, tá? Por isso que eu aconselho fazer de 3 dias, para quem nunca fez, porque é mais fácil de você conseguir fazer. Porque a palavra de Deus fala que antes você não faça, se você não for cumprir, tá bom? E é assim, você vai cumprir a sua parte a partir do momento que você fez um voto com Deus e você determinou o que você ia fazer e você cumpriu a sua parte, Deus vai fazer a parte dele, tá bom? Porque ele não falha, ele não mente, ele não erra. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Assim como ele é perfeito, ele vai cumprir a parte dele, independente do que você pediu. Porque tem muito aquela questão assim, mas se o que eu pedi não é para Deus? E o livre-arbítrio? Né? Tem coisas que a gente pede que não é da vontade de Deus, mas a gente pede tanto que Deus nos dá. É igual um filho que pede muito por uma bicicleta. O pai sabe que não vai ser legal, que ele pode cair, ou até mesmo uma moto. Para quem tem filho adolescente que pede muito uma moto, a gente sabe que pode correr o risco de se acidentar, mas dá, né? Deus faz a mesma coisa. Aí depois a gente vai viver pelas consequências dos nossos atos, tá bom? Então, você vai pedir para Deus, você vai lá no primeiro dia, você vai consagrar esse propósito meia-noite. Para você começar da forma mais fácil, se você não quiser fazer um jejum de alimento, você pode fazer jejum de algo que você... Não seria um jejum, seria uma renúncia, tá? Seria uma renúncia de algo que você gosta muito. Por exemplo, Coca-Cola, café. Eu gosto muito de carne, então vou ficar esses 3 dias sem comer carne, sem tomar refrigerante, sem tomar o café, sem comer pão. Você vai colocar ou sem entrar nas redes sociais, mas não existe propósito de redes sociais. A questão é sobre algo que você é muito apegado e você vai renunciar àquilo, tá? No mundo espiritual, quanto maior é o esforço, quanto maior é o sacrifício, maior é o retorno, tá bom? Porque Deus vê o nosso sacrifício, Deus vê a nossa vontade, entendeu? O nosso esforço. Não é o tamanho do que a gente vai colocar, e sim o nosso esforço. Por exemplo, uma pessoa consegue ficar 3 dias sem refrigerante de boa, mas outra pessoa não consegue, ela tem abstinência,
tá bom? Não existe vício só em bebidas alcoólicas ou cigarro, existe também por outras coisas, tá bom? Aí você vai colocar esse propósito, você vai colocar, vai entrar meia-noite. Aí um exemplo, você vai colocar que você não vai comer alimento nenhum até meio-dia, só vai ficar à base de líquido ou água. É bom você explicar bem para Deus o que você vai fazer, tá bom? Aí você vai, nesse período, eu te aconselho, aliás, não te aconselho, é óbvio que você vai precisar fazer isso. Você não vai falar mal do seu próximo, você não vai desejar mal para ninguém, você vai ter que tomar muito cuidado para não xingar ninguém, tá bom? Sempre que você puder, ajuda o seu próximo, porque quando você vai estar ajudando alguém, você vai estar devendo um favor a Deus. Não sei se você sabe disso. Quando você ajuda o seu próximo, você automaticamente começa a dever um favor para Deus. Então, algo que estava travado na sua vida, uma bênção que você esperava, já perdeu a esperança. Tipo assim, você ajudou alguém, você se sente aquela paz, você sente uma tranquilidade tão boa. É o Espírito Santo, sabe? Te dando aquela paz que ele sabe que você precisa. Ou algo acontece na sua vida, no automático, porque Deus não deve favor para ninguém, tá? Isso é lógico, tá? Deus não deve favor para ninguém. Então, quanto mais você puder ajudar alguém, é melhor para você. Quanto mais você puder presentear alguém, eu trabalho com tantas pessoas. Uma vez na semana, leva presente para alguém, dá presente para a tia do seu filho na escola. Presenteia sempre alguém, sempre vai presenteando alguém, tá? Uma vez na semana, tira alguém para você presentear. Por quê? Isso eu tô te dando uma chave para prosperidade, tá? De prosperidade. Porque quando você presenteia alguém, você está plantando, é uma sementinha. E sempre que a gente planta, a gente colhe. Então, se você vai estar presenteando alguém com algo bom, você vai estar plantando algo bom. Então, automaticamente, você vai receber algo bom, certo? Então, é mais ou menos assim. Às 6 horas da manhã e às 18 horas, tem sempre uma live do profeta Vinícius Iracete. Ele sempre entra ao vivo no YouTube. Entra lá no canal dele, se inscreve e notifica lá para você receber a notificação de quando ele entra ao vivo. Por que eu estou te orientando isso? Porque ele entra ao vivo e ele faz orações. Então, sempre que alguém estiver fazendo orações, você se faça presente desse ambiente. Esteja sempre em ambientes proféticos, porque sempre que há orações, então tem muitas pessoas ali ligadas ao mesmo tempo, há uma nuvem de glória, há uma nuvem ali de unção. Então é muito propício de você receber bênçãos que você tem pedido, tá? Então faz assim, nesse período que você vai estar fazendo os 3 dias do seu propósito, entrega às meia-noite, você vai orar, vai falar para Deus, vai explicar tudo que você está colocando em pedido e vai colocar aquilo que você vai renunciar, tá? E outra coisa, tudo aquilo que você pedir, você tem que justificar por quê, tá? Porque, por exemplo, tem muita gente que pede, que quer casar, mas não fala assim, ai, meu Deus, eu quero casar. Sem ter propósito algum. Fala, Senhor, eu preciso casar, porque eu casando, eu vou abençoar a vida da pessoa com quem eu vou casar e eu vou abençoar outras vidas em casal. Eu vou ter filhos, eu vou prosperar, nós vamos abençoar cada vez mais a tua obra e assim sucessivamente. Coloca sempre um propósito sobre aquilo que você pede. Ah, eu quero um emprego, mas por que você quer emprego? Eu quero um emprego porque eu vou abençoar a minha casa, com esse emprego eu vou prosperar, eu vou abençoar o meu lar, eu vou ajudar o meu próximo, eu vou fazer isso, tá? E sempre é bom você cumprir. Então, sempre tudo aquilo que você pedir, coloca um porquê. Tá? Porque às vezes você está pedindo e você não está recebendo porque você não está sabendo pedir, tá bom? Então isso daí é mais ou menos um exemplo. Tem também a renúncia do açúcar, só que do açúcar é um pouco mais forte, um pouco mais intenso no mundo espiritual. Para quem não conhece o mundo espiritual, então é uma briga grande que você compra quando você faz o propósito do açúcar, tá bom? Isso é outro vídeo que eu vou gravar aqui. Se tiver mais dúvida, me chama que eu te explico direitinho, tá bom? Fica na paz.